Boa noite, meus amados, e boa noite, minhas amadas. Na nossa santíssima e sagrada noite de hoje, eu vos trago mais uma maravilhosa palavra, e sejam todos mais do que bem-vindos a ela. Na nossa lindíssima e belíssima noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Efésios, em seu capítulo de número 2 e em seu verso de número 10, que assim se escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe qual o motivo para estarmos aqui cultuando a Deus nesse momento? O motivo é o seguinte: por causa do nosso próprio Deus. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu fôlego para levantarmos da cama hoje. Foi Ele que permitiu com que passássemos pelo dia de hoje e chegássemos até aqui. Foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todo o universo. Sem Ele não haveria possibilidade de eu e você existirmos. Não haveria possibilidade de nada existir. Quando Deus nos criou, Ele tinha um propósito. Quando Ele nos criou à base do pó, Ele tinha um propósito para a nossa existência. Algumas mensagens atrás no canal, eu falei sobre nós como um reflexo de Deus, como uma versão alternativa de Deus. E era esse o propósito dele para a nossa criação, que fôssemos uma versão alternativa dele, que fôssemos como um reflexo dele. Ele nos criou basicamente para isso. E para que nós sejamos o mais próximo de um reflexo de Deus, para que nós sejamos o mais próximo de uma versão alternativa de Deus, nós temos que fazer as boas obras. Daí vem o outro propósito de Deus para a nossa criação. O propósito era de que nós fizéssemos as boas obras, fizéssemos as coisas certas, as coisas boas, as coisas que agradam a Deus, as coisas que deixam o coração de Deus feliz. Esse é o outro propósito para a nossa criação. Deus nos criou para fazermos o bem, para fazermos o certo. E o certo, o bem, são coisas que estão presentes no caminho dele. Ele nos criou para percorrermos o seu caminho, fazendo o bem, fazendo o certo, fazendo as boas obras, fazendo as boas coisas, fazendo a obra dele. Foi para isso que ele nos criou. Deus não nos criou para ficarmos no pecado, para ficarmos na mentira, para ficarmos perdidos no mundo. Ele nos criou para fazermos as boas obras, para percorrermos o seu caminho, fazendo o bem e fazendo o certo, proclamando o evangelho dele, para depois, ao fim de nossas vidas, sermos salvos. Deus nos criou para sermos uma versão alternativa dele. Ele nos criou para fazermos as boas coisas, as boas obras, a obra dele, para fazermos as coisas que ele já deixou prontas para fazermos. E nós só não conseguimos ver isso na nossa sociedade atual porque as pessoas não estão seguindo esse propósito. Não estão seguindo o propósito de Deus para a nossa criação. Mas é realmente por isso. Ele nos criou para sermos um reflexo dele, uma versão alternativa dele. Porque nunca seremos iguais a ele, mas sim uma versão alternativa. Ele nos criou para fazermos as boas coisas, as boas obras. Ele nos criou para fazermos o certo, para fazermos o bem, para fazermos aquilo que ele deixou pronto para nós fazermos, que são as boas obras, as obras dele, o bem, o certo, as coisas verdadeiras. Ele nos criou para isso, não para cair no pecado, não para viver no mundo, não para levar uma vida na mentira. Amém? Graças a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Amo muito vocês, espero que essa mensagem tenha acrescentado em algo na sua vida. Espero que ela tenha te edificado de alguma maneira. Novamente, amo muito vocês. Muito obrigado. E nunca se esqueçam: lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.